This is the night the Lord has made. Essa é a noite que o Senhor nos fez You shall rejoice in it. e você deve se alegrar nela. Not an option. E inclusive não é uma opção, It's a commandment. é um mandamento. You shall. Você deverá, você deve. So after I became a Christian, I was then to go on and receive 2 doctorates. Depois que eu me tornei cristão, né, já tendo aqueles diplomas, eu continuei estudando e acabei adquirindo, eu não sei se esse é o termo, 2 doutorados. The great heritage of the Christian church for the last 2,000 years has been the intellectual defense of the faith. Olha, a grande herança da igreja cristã nos 2 últimos 1000 anos tem sido o fator intelectual. And I am very glad that you came tonight. Thank you. Eu estou feliz porque vocês vieram aqui hoje à noite, o que eu agradeço por isso. We are specifically going to talk about the flood of Noah. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o dilúvio de Noé. The Bible clearly says that the earth and the universe were created about 6,000 years ago in 6 literal 24-hour days. A Bíblia claramente fala que o universo e a terra também foram criados há mais ou menos 6.000 anos atrás e em 6 dias literais de 24 horas. And that there was a worldwide flood 1,656 years after creation. Mas a Bíblia também diz que 1650 anos depois da criação, aconteceu um dilúvio que foi global. This places the flood at about 2,350 BC. Então, mais ou menos 2.230 anos, 50 anos atrás, foi o que aconteceu, o dilúvio, né? Tonight I'm going to say 4,500 years ago because it's easier. Falamos assim, né? 4.500 anos atrás, fica mais fácil dizer em números diretos. But from Genesis to Psalm 104, Mas de Gênesis até o Salmo 104, to 2 Peter chapter 3, até 2 Pedro capítulo 3, the Bible talks about a worldwide global flood. a Bíblia fala sobre uma inundação ou dilúvio que aconteceu praticamente no globo, no mundo inteiro. So I want to review for you briefly the first 3 days of creation. Vamos fazer uma revisão muito rapidamente sobre os 3 primeiros dias da criação. Because if you don't understand those, you cannot understand what occurred at the time of Noah's flood. É que na verdade é necessário dar uma passada nesses 3 dias, porque se não entender os 3 dias, os primeiros 3 dias, não vamos entender o que aconteceu no momento do evento do dilúvio. And I want to say to everybody, Deixa eu declarar para todo mundo aqui, if you do not understand agriculture, se você não tiver entendimento algum de agricultura, you cannot understand 90% of the Bible. você não vai conseguir entender 90% da Bíblia. The Bible is written to an agrarian people in an agrarian language. Na verdade, a Bíblia foi escrita no meio ou por um povo rural e o contexto era totalmente rural. And remember that in the original languages of Hebrew, Aramaic, and Greek, Lembre-se que nós estamos falando também das línguas originais e elas eram da Bíblia toda, tanto o hebraico, o aramaico quanto o grego. there are no punctuation marks. Nessas línguas antigas, né, dessas 3 línguas antigas, não existiam pontuação. Remember, there's no such thing as a perfect translation. Veja bem, não existe também uma coisa chamada tradução perfeita. Are we together so far? Será que você está acompanhando o que eu estou falando até agora? Ok. Apparently not. Parece que não. Are we together so far? Tudo bem até agora? Ok. Ele vai fazer isso a noite toda. Excellent. Excelente. Remember, there is no period at the end of verse 1 No final, in Genesis chapter 1. no final do versículo 1 de Gênesis 1, no final não tem ponto. Tem que lembrar, lembre disso. The first period in Genesis chapter 1 verse 1 occurs at the end of verse 2. O primeiro ponto, ele irá surgir no final, isso você está falando do original, no final do versículo 2. And it says in verse 1, Então diz assim no versículo 1, God created time, Deus cria o tempo, then space, e aí ele cria o espaço, then matter. e aí a matéria. The perfect order of creation. É uma ordem perfeita da criação. Then the second verse says, and the earth was. E aí o segundo versículo fala assim, né? E a terra era. It's a statement of the earth at the time of its creation. É na verdade uma declaração
da terra naquele processo, daquele momento da criação. Now, many of you will have a translation that says, "And the earth was formless and void." Muitos têm uma versão bíblica da sua Bíblia que diz que a terra era sem forma e vazia. But what does that actually mean? Mas vamos ver o que realmente significa isso. I'm not interested in a translation word for word. Eu, por exemplo, não estou preocupado em saber que existe uma tradução que seja ao pé da letra, aquela que é palavra por palavra, literalmente. I'm interested in an interpretation by concept. Eu estou interessado que seja feita a interpretação daquilo pelo conceito. And in the translation that it was formless and void, E a tradução da sem forma e vazia, the better understanding of the Hebrew would be, você entenderia melhor então, assim, ali no hebraico, "And the earth was unformed and unfilled." que seria assim, e a terra ainda estava informe e sem preenchimento, e ainda não preenchida. That God created the universe speaking it into existence. Porque Deus criou o universo apenas por falar para ele existir, apenas dizendo. It's sort of like a ball of clay. Então, imagine, talvez, então assim, seria a terra seria quase como uma bola de barro assim. The Bible tells us He's the potter and we're the clay. Porque na verdade, inclusive a Bíblia fala que Deus é o oleiro e nós somos o barro, não é? So God speaks the earth into existence, Aí Deus então ele comanda verbalmente que a terra exista. similar to a round ball of clay. Então começou a existir algo como se fosse uma bola de barro. And verse 2 tells us there's water on the surface. Aí no versículo 2 diz que tinha água na superfície dessa bola. And God is going to spend 6 days finishing the forming and finishing the filling. No processo, Deus então ele investe os 6 dias restantes, terminando todo o processo da criação, preenchendo a terra e terminando de formá-la. And verse 2 tells us O versículo 2 nos fala: there was darkness, havia trevas, escuridão. not evil, Não a treva do mal. the absence of light. Eu estou falando das trevas como ausência de luz. Because God does not create light until verse 3. Porque a luz não foi criada por Deus até no versículo 3. And then it says the Holy Spirit was moving over the surface of the water. E aí a Bíblia, o texto sagrado diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. The word in Hebrew, however, is agricultural. Mas essa expressão se mover é uma expressão do hebraico agricultural. It means the way a chicken broods an egg. É na verdade algo que remota a imagem de uma galinha ali botando ou chocando o seu ovo. First, the earth is not a perfect sphere. Primeiro, a terra não é uma esfera perfeita. It is slightly egg-shaped. Ela tem quase um formato oval. And how does a chicken brood an egg? Como é que a galinha choca o ovo? She creates the egg. Bom, evidente, ela cria o ovo, né? Ela fabrica o ovo. Then she sits on it for a while, Bom, depois de botar o ovo, ela senta sobre ele, warming one side. porque ela está aquecendo o ovo da parte de cima. Then she rotates the egg, Aí ela com os pés, ela vira o ovo totalmente. and she warms that side. Aí com aquela parte de baixo para cima, ela aquece aquela parte agora. And then she rotates the egg E again. ela continua rodando o ovo, uma rotação. What is she doing? O que ela está fazendo? She's incubating the egg. Ela está incubando aquele ovo. She's energizing the systems. Ela está, na verdade, energizando todo o sistema interno dentro do ovo. In verse 2, No versículo 2, the Holy Spirit starts the rotation of the earth. o Espírito Santo inicia a rotação da terra. He's energizing the systems. Ele está energizando o sistema. He is incubating the earth. Ele está incubando a terra. And after the earth is rotating, E depois que a terra começa a fazer o processo ou a sua rotação, then in verse 3, no versículo 3 então, God commands light to come into existence. Deus aí sim, ele dá uma ordem para que a luz exista, surja. And the light must be traveling in one direction. Agora, a luz, ela sempre tem que caminhar ou viajar numa direção só, na mesma direção. Because as the earth is rotating, Porque à medida que a terra está em rotação,
There's one period of darkness, one period of light, one day. Aí acontece um período de escuridão e um período de luz, e isso completa sendo chamado dia, um dia. Day 2. Aí dia 2, What is the- ou segundo dia. What is the only significant thing God does? No segundo dia, qual é a única coisa realmente significante que Deus faz? It says that he created a firmament Diz lá na Bíblia que Deus, nesse dia 2, cria o firmamento, with waters above com as águas em cima and waters below. e as águas embaixo. We can back up these numbers, Nós podemos fazer aí um backup dos números, but what occurs on day 2? mas o que acontece no dia 2? In your Bibles, in the margin next to this verse, Se você puder, se você trouxe a Bíblia, depois você faz isso, na margem direita, do lado desse versículo 2, where it says firmament, onde estiver escrito firmamento ali na tua Bíblia, in the margin, na margem, write the word eggshell. escreva a palavra casca de ovo ou uma crosta de ovo. I'm not kidding. Eu não estou fazendo uma piada. Write the word eggshell. Escreva casca de ovo. Because on day 2, God creates an eggshell. Porque no dia 2 o que Deus cria mesmo é uma casca de ovo. It's 16 kilometers thick. É que na verdade essa casca de ovo, essa crosta tem 16 quilômetros de espessura. There's liquid water on the surface. Na superfície tem água líquida, evidente. And on day 2, God creates a little extra moisture in the atmosphere. No dia 2 também Deus coloca uma quantidade extra, ou chamamos de camada, de névoa ou algo nebuloso suspenso no ar, em todo o planeta. Like 5% extra. Seria uns 5% extra de líquido, só que de forma de vapor. 16 kilometers down, Mas aí, 16 quilômetros de profundidade, he creates the waters below. ele põe a água que chama as águas de baixo. A layer of water 1.5 kilometers thick. Essa água, ela foi como se fosse uma camada subterrânea de água de 1,5 km de espessura. And below that, the rest of the earth. Aí depois dessa água viria o que seria o resto da terra. And what occurs on day 3? O que aconteceu no dia 3? May I ask you, Deixa eu te perguntar uma coisa. how many of you remember in school being taught a story that goes like this? Quem se lembra na escola uma história que contaram para você como essa? Evolution has taught you Mas é a visão, era ensinado pela visão evolucionista. 120 to 200 million supposed years ago. Mais ou menos de 100 a 100 milhões de anos atrás, All the continents used to fit together. todos os continentes eram um continente só. They called it Pangaea. Inclusive eles dão um nome que se chama Pangeia. And that supercontinent called Pangaea broke apart 120 to 200 million supposed years ago. Eles falam, né, que então esse supercontinente no português tem duas pronúncias, eu já vi, Pangeia e Pangia. Então vocês não sei. Eles falaram assim, esse supercontinente ele quebrou, ele rachou e começou a separar por volta de 100 milhões ou 120 milhões de anos atrás. And the evolutionists said the continents were then slowly and gradually moving apart. Aí eles dizem, né, os evolucionistas, aí eles começaram muito lentamente se afastar um do outro, A few centimeters a year. alguns centímetros por ano. And this is why there are thousands of kilometers across the Atlantic. E é por isso que hoje você tem por exemplo, o Atlântico, que tem milhares de quilômetros, né, entre os continentes. Does that story sound familiar to you? Quem lembra? Quem lembra? Almost everybody in the room raised Acho their que hand. quase todo mundo aqui lembra. Obrigado. About the same story. Eu também. Contaram para mim a mesma história. But that story does not belong to the evolutionists. Mas veja bem, essa história não pertence à evolução. That story belongs to us. Essa história pertence a nós. How many of you noticed when you were in school? Quantos de vocês perceberam quando você estava na escola? You looked at a globe. Você na escola tinha o globo terrestre, né? You looked at a flat wall map of the Ou world. então tinha aquele mapa mundi pregado na parede. A teacher taught you, or you noticed for yourself. O professor é que te explicava alguma coisa, ou você sozinho ficava olhando para perceber.
the continents do kind of look like they would fit together. Né? Você sozinho, a professora mostrou, tá vendo? Olha os contornos, os continentes, eles eram encaixados antes, tá vendo? Agreed? Concorda? Não era isso? But the story that it took 120 to 200 million years is simply a fairy tale for adults. Mas na verdade, essa parte que fala que levou de 100 a 120 milhões de anos para que eles se separassem até o dia de hoje, é um conto de fadas para adultos. Number one, there's no scientific proof the earth and universe are old. Primeiro, não tem nenhuma prova científica conclusiva de que o universo e a Terra são antigos com essa data. Evolutionists do not have one scientific proof it's old. Eles não têm nenhuma sequer prova científica conclusiva de que a Terra é antiga. They have 5 arguments to deceive people into believing it's true. Eles têm 5 argumentos, usam 5 argumentos básicos, mas são argumentos usados para enganar. But not one proof. Mas não apresentam uma prova. If they could prove it, we'd have to agree with them. Bom, se provassem, eu teria que concordar com eles. And we don't. Mas nós não concordamos. Today we have over 300 scientific arguments that the earth and the universe are only 6,000 years old. Hoje nós temos mais de 300 provas de que a Terra e o universo na verdade são jovens. The scientific evidence is overwhelming for a young universe. As provas científicas são assim avassaladoras para provar que a Terra e o universo são jovens. And creationists and evolutionists do agree the continents fit together, broke apart. Os criacionistas concordam, assim, então ambos, os criacionistas e evolucionistas concordam que os continentes eles eram um só. Moved Então, where they are today. eles se separaram e se moveram mesmo para onde estão hoje. Ambos os grupos concordam com isso. The difference is this. A diferença é o seguinte. I say it only took 1 year. Eu digo o seguinte, só levou 1 ano. Now we both could not be right at the same time. Só que nós dois não podemos estar corretos ao mesmo tempo. One of us is 199,999,909 years old, exactly. Come again. I love it. Ele fica fazendo pegadinha e ele escolheu a hora que eu fui tomar água para fazer esse negócio de número só para eu não ouvir tudo. I love it. Ele falou, amei isso, agora de novo. Again, please. One of us is 199 million. Uma vezes 999 milhões, 999,000. 999 mil 999 years e 999 anos. off. Tira todos esses anos de fora da conta de que ele está falando da separação. Let's see who's telling the truth and who's not. Vamos então agora checar quem que fala a verdade dos dois grupos. Now, as you go down into the earth, Se você na verdade pudesse entrar dentro da Terra, it gets hotter ela fica cada vez mais quente. at 30 degrees Celsius per kilometer as you go down. Ela fica a cada quilômetro 30 graus Celsius mais quente. And E I said that God created a layer of water 1.5 kilometers thick. lembra que eu falei que Deus criou e colocou lá uma camada de água, né, subterrânea, estava lá 1,5 km de espessura. That water is at 480 degrees Celsius. Aquela água, ela estava lá, ele está dizendo baseado na metragem, então a temperatura dela estava a 480 graus Celsius. It is basically liquid steam. Praticamente seria assim, vapor líquido. It's called super hot water, É chamado de água super quente. but it's just liquid steam. Só que na verdade é vapor, né? Vapor líquido. It's an accident looking for a place to happen. Em outras palavras, é um acidente torcendo para acontecer. And I said that the story of Pangea does not belong to the evolutionists, it belongs to us. Eu falei, inclusive, agora há pouco, lembra, que a Pangeia é um conceito que não pertence aos evolucionistas, pertence a nós. What did God do on day 3? O que Deus fez no dia 3? The Bible tells us A Bíblia nos fala, God caused a part of the eggshell to rise up out of the water. Deus fez com que essa parte da crosta de cima, né, ela pudesse começar a subir acima do nível da água que tinha. And that eggshell that comes out of the water becomes the dry land. E aí, como toda a superfície da terra era coberta de água, Deus fez essa parte subir para se tornar a terra seca. And the Bible says this, A Bíblia diz o seguinte:
God gathered the water on the surface of the earth into one place. Está na Bíblia, né? Da tua você checa isso. Então Deus ele colocou, né, toda a água num lugar. Now, if the water on the surface of the earth is in one place, Bom, se é toda a água que tinha na superfície da terra, agora Deus colocou num lugar, where's the dry land? onde ficou a terra seca? It has to be in the other one Ela place. também tinha que então ter sido colocada num outro lugar. And Pangea is a biblical concept. Portanto, a terra seca todinha é a Pangeia, que é um conceito bíblico. If you had looked at the earth Se você olhar a from terra a satellite de longe, de um satélite, at the end of the third day of creation, se você no final do terceiro dia da criação, you would have seen 40% of the earth's surface dry land. você veria na época, se fosse na época, 40% da terra era terra seca. There were a few islands. Tinha poucas ilhas, We have the physical evidence to prove it. mas nós temos evidências físicas para provar esse ponto também. But almost all the land was together in one. Só que esses 40% de terra seca era um continente só. And 60% of the surface of the earth would have been water. Os outros 60% do globo era água. Today, Hoje it's 30% dry land reduziu para 30% a porção toda seca do planeta. and 70% water. 70% são oceanos e rios, água. Because some of the flood water never went away. Porque na verdade, boa parte da água debaixo do dilúvio que veio para cima, ela nunca voltou para baixo, permaneceu na superfície. And how many of you are familiar with something called the continental shelf? Quem que já escutou o termo, ou sabe do termo, né, de plataforma continental? Continental Levanta shelf. a mão. Oh, this is the smart crowd. Ele falou assim: essa audiência é inteligente. Esse meu público é inteligente. É que tem lugar que ele vai perguntar, quase ninguém levanta a mão. Excellent. Excelente. So the continental shelf is where the continent comes down to sea level. Bom, plataforma continental, acho que para quem não sabe, é quando termina a parte seca do continente e aí entra debaixo da água do oceano e continua, né? But the continent goes out under the water where it's shallow. Mas aí, na verdade, ele continua por uma boa distância e ele é relativamente raso. To actually get to the edge of the continent. E aí ele chega até o que seria, na verdade mesmo, o limite do continente, lá debaixo d'água. And then it A goes. borda, né? And then it goes. E aí o que acontece? 3.2 kilometers down. Aquele precipício desce 3,5 km. You now know basically everything you need to know to understand what occurred at the time of Noah's flood. Então, você e eu já entendemos. Então, agora, acho que terminou a primeira introdução. Entendemos o que aconteceu, né? Naquele período da criação. I need my PowerPoint, please. Agora eu vou precisar do PowerPoint, por gentileza. Thank you. Obrigado. Our website, by the way, is in Portuguese as well as English. Sim. O nosso site, ou website, ele está escrito em inglês ali. Aliás, gente, vários perguntaram na entrada aqui para a gente. Você pode acessar que também está em português. Many free articles there. Tem muitos artigos lá que você pode usar. Now let's think about what happened when God created the earth. Vamos ver como é que Deus criou a terra. On day one, He creates an egg-shaped earth with water on the surface. No primeiro dia ele cria então algo com um formato quase oval. On day two, No dia 2, He creates the waters above. ele coloca as águas de cima. That's extra moisture in the atmosphere plus the water on the surface. As águas de cima seria aquele 5% de vapor suspenso mais a água da superfície. He creates this eggshell, E aí aquilo ali, a crosta seria da casca do ovo, ó. 16 kilometers thick. Ela tem 16 quilômetros de espessura. Below that, He creates a layer of water 1.5 kilometers thick. E ali ele colocou aquela camada subterrânea de água, que ela, além de ser em todo quase o globo, ela tinha 1,5 km de espessura, só de água. Of course, this is not to scale. Veja bem, mas aí não está em medidas exatas, em escala. Ele não desenhou em escala isso aí.
This is exaggerated for teaching purposes. Ele fez um exagero no desenho para poder, para fins didáticos apenas agora. And this water is at about 480 degrees Celsius. Agora, aquela água ali que ele apontou azulzinha, ela estava naquele momento tendo 480 graus Celsius de temperatura. And then on day 3, No dia 3, no terceiro dia, he causes part of the eggshell to rise up out of the water, creating the dry land. Deus faz com que então a parte da casca do ovo que estava debaixo da água subisse pelo seu poder e assim surgisse um continente grande de terra seca. Now, I have brought some very special maps for you today. Agora, eu trouxe para você alguns mapas muito especiais. Think with me for a moment. Vamos pensar juntos. When you saw globes of the earth, Quando você vê em qualquer momento um globo da Terra, when you saw flat wall maps of the world, ou então você olha para aquele mapa mundi na parede. they showed you the continents, Aqueles mapas, sempre esses mapas, o globo mostram os continentes. maybe just lines for countries, Alguns deles chegam a ter inclusive as linhas delimitando os países. or they might even have shown you the dry land in 3 dimensions. Alguns chegam a mostrar inclusive em 3D, né? Você olha e tem os montes, as montanhas, cordilheiras, tudo, vales. But please tell me, Mas só que eu quero, por favor, que você me diga uma coisa. when you saw blue, Quando você olha aquela parte azul no mapa, ou no globo, wasn't that just ocean surface? não é a parte dos oceanos? Or the surface of great lakes? Ou então, se for algum lago bem grande, seria um lago enorme, não é? And you might have seen some islands sticking through from E below. também você, logicamente, acaba observando ilhas que saem, né, em pontiagudos assim do meio do oceano, né? São ilhas. But blue is just ocean surface. Só que o azul é a superfície do oceano. Did you ever ask yourself a question? Será que alguma vez você fez a seguinte pergunta para você mesmo? Why don't evolutionists want us to see what's on the bottom of the ocean? Por que a evolução não mostra para a gente o que existe no fundo do oceano ou dos oceanos? Did you ever ask yourself that question? Será que você chegou a fazer essa pergunta um dia? Why don't evolutionists want to see, allow us to see what's on the bottom of the ocean? Por que os evolucionistas não mostram para mim o que tem no fundo dos oceanos? There's a very good answer. Porque tem uma resposta muito importante, muito séria para isso. We've known what was on the bottom of the ocean for 70 years. Na verdade, já é conhecido da comunidade científica há mais de 70 anos o que é que tem no solo, no fundo do oceano ou dos oceanos. But they don't want you to see the bottom of the ocean. Mas eles não querem que você veja ou saiba o que tem lá no fundo dos oceanos. Because if you could see it, Porque se você realmente visse, you'd start to ask questions they don't want to answer. você iria fazer perguntas, mas eles não querem responder essas perguntas. And I have brought maps of the earth with no water. Eu trouxe mapas em que mostram a terra sem água. You will see what's really on the bottom. Você vai ver o que tem realmente no fundo. Now, I come from Orlando, Florida. Eu sou de Orlando, Flórida. I come to Brazil in August to cool off. Eu venho para o Brasil em agosto para me resfriar um pouquinho. Hello. Certo? Now, here is a map of the world with no water. Ali, então, é o mapa do Golfo do México, mas aqui é sem água. And I live right there in Central Florida. É ali onde eu moro, ó, no centro da Flórida. But you will notice there's a wide continental shelf on the west coast of Florida. Dá para você perceber que ali, do lado de cá da Flórida, tem uma plataforma continental muito extensa, muito larga. In places 100 to 100 kilometers, or 100 to 120 kilometers wide. E tem lugares que aquela plataforma totalmente plana chega a ter 120 quilômetros de extensão dentro da água. And you notice how that continental shelf goes all the way around the Gulf of Mexico. Veja, e essa plataforma continental, né, ela está contornando todo o Golfo do México. You also notice the Gulf of Mexico has a big empty hole in the ground. Será que dá para você perceber que depois que termina as plataformas, aquilo ali é um buraco no Golfo do México, não são montanhas, é um buracão e ele está todo vazio. The Gulf of Mexico has a flat sand bottom over 3 kilometers down. E perceba que bem no meio
no azul mais assim, quase naquela palavra ali off, né, e tal, aquilo ali é um fundo plano, completamente reto, e lá a profundidade chega a 3.762 metros. The numbers you see on the map are meters. Esses números que você está vendo ali que ele está contornando são em metros. And so the Gulf of Mexico has a big empty hole in the ground over 3 kilometers down. Quer dizer então que, na verdade, o Golfo do México tem no meio dele um espaço fundo vazio de mais de 3 quilômetros. Now, in the United States, we have a little river we're kind of proud of. Nos Estados Unidos, nós temos um riozinho que, na verdade, a gente tem um orgulho imenso dele. You may have heard of it. Talvez você já ouviu falar dele. It's called the Mississippi. Chamado do Rio Mississippi. We're kind of proud of it. Nós somos, assim, tipo, orgulhosos desse rio. It erodes 2/3 of the North American continent. Na verdade, ele atravessa 2/3 de todo o continente norte-americano, provocando uma erosão contínua. And the river has a couple of nicknames. Esse rio tem apelidos, alguns apelidos. One nickname, Um apelido, Father of Rivers. o pai dos rios. That's right, Father of Rivers. Certo, o pai dos rios. There's another nickname for the Mississippi. Outro apelido que o Mississippi tem é Big Muddy. o grande lamaçal. Yeah, Big Muddy. Ou seria o grande barrão. Because every hour of the year, O motivo é porque a cada hora do ano inteiro, this river carries 14 to 16,000 tons of mud into the Gulf of Mexico. esse rio ele carrega nas suas correntezas de 14 a 16 mil toneladas de lama para dentro do Golfo do México. Every hour. Ele está dizendo a cada hora, de 14 a 16 mil toneladas. And when the river gets to the Gulf of Mexico, Só que quando o rio chega no Golfo do México, the river slows down. o rio, logicamente, naturalmente, a correnteza diminui. The mud precipitates at the mouth of the Mississippi. Aquela lama que está dentro da água, junto com a água, ela é jogada e vai descendo, caindo dentro do Golfo do México. It forms a big half cone of mud at the mouth of the Mississippi. Na verdade, ela vem formando, onde está caindo, na embocadura do rio, algo como se fosse um cone gigante de lama. You can see it. It's right here. Você consegue ver, inclusive, se observar, é aquilo ali, ó. This is the mud at the mouth of the Mississippi. Essa aí é a lama que está sendo trazida pelo rio Mississippi. Evolutionists say the earth is 4.5 to 5 billion supposed years old. Agora, os evolucionistas ensinam que a Terra tem mais ou menos 4 bilhões de anos de idade. 4 bilhões e meio por aí. Evolutionists claim the Mississippi River is 2 million years old. E eles mesmos dizem assim, o Mississippi tem pelo menos 2 milhões de anos. The Bible says the earth is 6,000 years old. A Bíblia diz que a Terra tem 6 mil anos. So does good science. E também a ciência boa diz a mesma coisa. And the Bible says there was a worldwide flood about 4,500 years ago. Mas a Bíblia também diz que por volta de 4.500 anos atrás aconteceu um dilúvio global. Would it be of any interest for you to know? Será que você estaria interessado em saber? There's only 4,500 years worth of mud at the mouth of the Mississippi. É que na verdade, sendo o rio Mississippi formado depois do dilúvio, ali naquele lugar, então ele vem há 4.500 anos apenas, trazendo essa lama nas suas correntezas e levando para dentro do Golfo do México. Think with me. Vamos pensar. If this river were 2 million years old, Porque se esse rio aqui tivesse mesmo 2 milhões de anos, the entire Gulf of Mexico would be completely filled in today. na verdade o Golfo do México já estaria inteirinho até o topo tomado de lama que ele teria trazido por 2 milhões de anos. Now everybody take your right hand, Quero que você pegue a tua mão direita. pound your left chest. Assim, a direita põe bem em cima do coração, assim. Because Por quê? now we're going to go to Brazil. Porque nós vamos agora para o Brasil. Now let's go to Brazil. Vamos lá, Brasil. Now, this is the area we were just looking at up here. Lá em cima o que acabamos de ver. But this is northern Brazil. Ali em cima é o norte do Brasil.
And you have a nice little river. Você tem um riozinho bem legal. It's called the Amazon. O nome dele é Amazonas. Is that right? Não é isso mesmo? You're kind of proud of it, right? Acho que você é meio orgulhoso de ter o Amazonas, não é? But as you can clearly see, Mas veja bem, assim como você pode ver claramente, here's the river. ali está o rio. There's only 4,500 years worth of mud at the mouth of the Amazon. E lá também onde ele está apontando, tem um acúmulo de 4.500 anos de lama trazidos pelo rio Amazonas. And there's a flat sand bottom on either side, right up against the continent. E no fundo tem aquele fundo muito plano assim. And let's talk about what happened at the time of the flood. Vamos voltar agora para o tempo do dilúvio. The presentation tonight on DVD is called The Waters Cleaved. A apresentação que nós temos em DVD ali, que está à disposição dos irmãos, aliás, desculpe, eu esqueci de falar, muitos perguntaram, é tudo dublado para português, tá bom? A apresentação que tem nesse assunto de hoje, que está ali no DVD, chama-se As Águas Romperam, mas tem um termo português chamado As Águas Clivaram. Again, I'm more concerned in a interpretation by concept than a translation that's word for word. Repetindo, então, eu sou muito mais preocupado com a interpretação por conceito do que tradução ao pé da letra. When we gave the title The Waters Cleaved, Quando nós demos o nome para esse material, essa apresentação como As Águas Clivaram, it's because that's what it actually says in the Hebrew language. é porque essa palavra é exatamente o que diz no hebraico. If you take a look at Genesis chapter 7, Porque se você abrir tua Bíblia em Gênesis capítulo 7, verse 11, no versículo 11, it says that the flood began on the 17th day of the second month. diz lá que a terra, o dilúvio aconteceu no dia 17 do segundo mês. And how did the flood begin? E como é que começou o dilúvio? In Portuguese it says the waters burst through from below. Porque em algumas versões do português diz que as águas romperam, né, de baixo. But in Hebrew it says the waters cleaved. Mas em hebraico a expressão melhor seria as águas clivaram de baixo. The word to cleave means to come to a knife edge. Clivar traz a ideia de alguma coisa que vai formando até apontar algo como se fosse uma lâmina muito afiada para cima. What the Bible says conceptually is this. O que a Bíblia diz conceitualmente é isso. The waters knifed through from below. A água veio cortando como uma faca de baixo para cima. Now I want you to really be able to visualize what occurred at the beginning of the flood. E eu quero que você tenha a visualização disso muito bem, do que aconteceu nesse momento. So I'm going to ask if you would be willing to do a little scientific experiment with me. Eu gostaria de saber se você quer me ajudar aqui a fazer um experimento científico agora, exatamente agora. Would you be willing to do a little scientific Quem está experiment? afim de fazer comigo uma experiência científica? Levanta a mão. That's only 12. Oh, he's excited. Yes, me. Ok. Well, it's for everybody in general, Tá vendo? Eu perguntei para todo mundo e você está firme aí. and that includes you. Inclui você. But I noticed that there's only about 12 of them. Mas eu percebi que 12 mais ou menos se dispuseram a fazer a experiência científica. I have 2 doctorates. Eu tenho 2 doutorados. I'm a licensed scientist. Eu sou um cientista credenciado. I'm licensed to do experiments. Eu tenho permissão para fazer experiência. You've got nothing to worry about. Não fique preocupado com nada. You don't even have to worry about safety. Não se preocupe nem com a tua segurança. I'm wearing goggles. Eu estou usando já os óculos de proteção. Now, are you willing to do a little scientific experiment? E aí, vamos fazer? Tá afim ou não? I wish half of you were even barely as excited as he is. Eu gostaria que metade de vocês estivessem meio de longe tão entusiasmado como está aquele nosso amigo ali. The Bible says, and a little child shall lead them. A Bíblia diz que na verdade uma criança os guiará. So are you going to follow? Vamos lá? Vamos obedecer a ordem? Vamos obedecer a ordem. Okay. Ok. Here's what we're going to do in our experiment. Vou fazer o seguinte. I'd like you to put everything that you have in your hands down unless it's a baby. Se qualquer coisa que você tiver nas suas mãos, exceto um bebê, deixe de lado, põe de lado assim. Deixe suas mãos livres. Don't put down the babies. Não coloque o bebê no chão. But everybody else, Mas todos os outros, put down Bibles, Bíblias,
iPads, iPads. iPhones. Yes, there is no translation. No need for that. Now that you have your hands free, Mãos livres agora. put them up and make a nice flat surface like that. Faça assim, como ele está fazendo com a mão dele. In our experiment, Nessa experiência que vamos fazer, your flat hands are going to represent the top surface of a piece of cheese. a tua mão bem retinha, né, bem planinha, ela vai imitar a superfície de cima de um queijo. And in our experiment, we're going to do this. Na nossa experiência agora vamos fazer o seguinte. We're going to take a knife. Nós pegaremos uma faca, We're going to cleave through the cheese. nós vamos cortar através do queijo, But mas instead of cutting downwards as we would normally do, ao invés de cortar de cima para baixo, o que normalmente se faz para cortar um queijo, I want you to think of a knife coming from below. imagine essa lâmina da faca vindo de baixo para cima. Think of a knife coming from below, Pense na faca cortando de baixo para cima. upwards through the cheese, Aí ela está atravessando o teu queijo, penetrates the surface of the cheese, ela atravessa a superfície do queijo, and comes up. e aí você tira a faca completamente no corte que você fez. Come on, everybody, hands up. Aí você agora está com o teu queijo, acabou de cortar, Nice flat surface. ok? Okay? Now, with your hands, Ok, com as tuas mãos então aí. please demonstrate for me. Demonstre para mim, por favor. You show me. Me mostre. What would the surface of the cheese look like after the knife blade came up from below? Como que a superfície do teu queijo que você cortou ficou depois que você tirou a faca de baixo para cima? What would the surface of the cheese look like? Vai, mostra para ele. Please show me. Mostra para mim. Come on, I can even see in the back row. Eu também consigo ver lá no final, lá. Eu tô vendo lá no final. Come on, I'm tall. Ah, eu sou alto, eu tô vendo. Okay. Ok. All right, thank you. Muito obrigado. Now, some of you went like this. Alguns de vocês fizeram assim, ó. That's not the way it works. Não é isso aí que ia acontecer. Most of you, A maioria, no entanto, most of you did something that looks like that. a maioria fez assim. That's sort of. Já é aproximado, é por aí. There were 3 men Mas 3 homens who went like this. fizeram assim, ó. And that doesn't work either. Também não é isso de jeito nenhum. But wouldn't the surface of the cheese actually go like this? Não seria assim a superfície depois de cortar com a faca de baixo para cima? Wouldn't the knife come from below Não é assim a faca vindo de baixo, and the cheese would go? o queijo ficaria assim? Isn't that right? Não é isso mesmo? Now you do this. Agora faz igual. Não, igual a mão dele. What's the matter? You can't do that? Ei, qual que é o teu problema? Você não consegue fazer isso? No? Não consegue? You can't do that? Você não consegue? I'm a 69-year-old missionary. I can still do this. Eu tenho 69 anos e ainda consigo fazer isso? Well, thank you for trying. Mas obrigado porque você tentou. I know what your problem was. Eu sei qual era o problema. You see, when I was getting my evolutionary science degrees, Veja bem, quando eu estava indo para a minha universidade lá para estudar ciência evolutiva, I lived 800 kilometers from the university, and I had to hitchhike to get there. eu morava a 800 quilômetros longe da universidade, só que eu tinha que pedir carona para ir. In Brazil, you do it kind of like this. No Brasil, quando você pede carona, né, você faz mais ou menos isso aqui, né? I used to go like this. Eu fazia assim para pedir carona. Of course, you got to want to go that way, Não. Eu fazia assim quando eu queria ir para aquele lado, right? certo? Because if you want to go that way, Porque se eu queria ir para esse lado, you got to go like eu this. fazia assim. Do we all agree the cheese would go like that? Você concorda, né? O queijo, ele ficaria mesmo para cima daquele jeito. And let's just see, how well did the continents used to fit together? Vamos olhar os encaixes perfeitos de como os continentes, eles eram uma vez todo um só, perfeitamente encaixados. Forgive me, Me perdoe, we're going to Argentina. desculpa, eu vou ter que ir para a Argentina agora. Now, Até ele já. please look at Argentina. Olha lá na Argentina. Now, if you want to know how well the continents fit together, do you want to look at sea level or the edge of the continents? Bom,
se qualquer dia você tiver interesse em saber qual é o encaixe perfeito dos continentes, né, os dois ali especificamente, será que você olharia na superfície ali do limite do mar, na praia, ou você iria querer ver realmente aquela borda da plataforma lá dentro do oceano? Now, Argentina has a sawtooth-like coastline. Na parte do solo, né, da Argentina, você vê que é irregular, entra e sai bastante, né? But it has a continental shelf roughly 300 kilometers thick. Só que a Argentina tem uma plataforma continental que chega a ter 300 quilômetros de extensão, ou de largura. And it forms a nice smooth V shape. E olha, ela faz um contorno muito suave ali. If you want to know how well the continents fit together, you want to take a look at the edge of the continents. Então, na verdade, toda vez que você quiser ver o encaixe perfeito que era, onde rachou mesmo, você deve tentar olhar dentro do oceano na plataforma. Now let's go back to Brazil. Vamos voltar para o Brasil. Notice in Brazil it goes in, out, Agora, out. no caso do Brasil, já tem, né, aquela irregularidade em que você entra e sai do contorno no limite, né? And if you move this nice smooth V here, Agora, se você conseguisse mover esse contorno suave de baixo até ali no sul da África, these 4 points esses 4 pontos que ele está mostrando, that perfectly fit here, encaixa perfeitamente ali, ó. especially here, Especialmente ali, ó. it's a perfect fit. É um encaixe perfeito. And the North American continent fits into Europe. E então, inclusive a América do Norte encaixa-se também na Europa dessa forma. And Antarctica fits into Australia. A Antártica, ela se encaixa na Austrália. There's only 4,500 years worth of mud at the mouth of the Congo. E, na verdade, também tem o rio Congo ali. Na África, ele também tem trazido erosão e barro por 4.500 anos. All major rivers. São rios grandes. And let's look at the Indian Ocean. Esse aqui é o Oceano Índico. Now here in the Indian Ocean, we can see some interesting things. Agora você está vendo umas coisas interessantes no Oceano Índico, lá no fundo, né? These little bumps are actually underwater volcanoes. Você vê uns pontos assim saindo do fundo, são vulcões. There's a ridge here, Tem essa cordilheira aqui, but there's a feature here. só que tem essa coisa mostrando aqui, né? O que seria isso? It's an underwater mountain range. Essa aqui já é uma cordilheira submarina no fundo. And you see how it comes out of the Indian Ocean, perfectly cutting off Antarctica from Australia. Você está vendo como que ela encaixa o contorno certinho da Austrália e da Antártica? It continues across the Pacific. Ela continua a contornar todo o Pacífico. Joins, of course, the plate that comes along South and North America here. Ela também se junta um pouquinho com essas plataformas do lado Pacífico da América do Sul, lá em cima também. Goes to Alaska, Vai até o Alasca. through the Aleutian Islands, Ela atravessa as ilhas Elusianas, through Kamchatka, passa pelo Kamchatka, Japan, Japão, the Philippines, as Filipinas. across New Guinea, Ela atravessa ali no meio das ilhas de Nova Guiné, to Samoa, nas ilhas Samoa. turns 90 degrees, Ela faz uma curva de 90 graus. goes right straight through New Zealand, Ela passa praticamente quase em cima da Nova Zelândia. and meets itself here. Ela se encontra ali mesmo. If we go back to the Atlantic, Voltando para o Atlântico, you will notice that we have this crack coming here from the Indian Ocean, perceba que tem essa rachadura ou fenda que sai do Índico, atravessa todo o Atlântico. goes up the middle of the Atlantic, fitting the general shape of the continents. Veja que ela, na verdade, ela é uma fenda, né? Profunda, mas ela tem o contorno dos continentes. Ela acompanha os contornos certinho do que é nos continentes. It does not end at the North Pole. Does not. Does not. Ela não termina, essa fenda, ela não termina no Polo Norte. It goes past the North Pole Ela passa o Polo Norte. and actually ends when it hits northern Russia. Na verdade, ela termina só quando chega no norte da Rússia por cima. Now, if you know where it ends, Agora,
Agora que nós mostramos onde é que ela termina, In the Pacific, it goes around and meets itself. então lá no Pacífico, por exemplo, ela faz um contorno inteirinho, ela mesma serpenteia e ela se encontra e termina nela mesma lá embaixo. In the Atlantic, it goes up past the North Pole and stops when it hits northern Russia. Mas no Atlântico, ela atravessa todinha essa parte do Atlântico aqui, passa o Polo Norte e ela termina no norte da Rússia. So if you know where it ends, Se você sabe onde ela termina, what's the next question you should ask qual yourself? a próxima pergunta que você faria? Yes. Where does it begin? Onde é que ela começa? Excellent. Excelente. Well, let's see where it does begin. Vamos ver onde é que ela começa. Let's go back to the Indian Ocean. Vamos voltar para o Oceano Índico então. You'll notice here, Percebeu aqui? this is the crack Isso é uma fenda, é uma rachadura. that breaks off 3 continents. Essa fenda é que separou os 3 continentes. It's where the water is knifed through from below. É aí onde a água cortou e estourou para cima, rachando continuamente tudo. And let's follow it north. Vamos seguir para o norte. You notice that we have east and west here, Nós temos leste e oeste aqui. but if we follow it north, it's just one crack. Só que quando daquele ponto em diante, subindo para o norte, ela transforma-se em uma só. It goes almost straight north Praticamente ela ainda está retinha para cima, until it hits the equator. até que ela chega na linha do Equador. Here's the equator, Aqui está o Equador. and at the equator it turns and about 45 degrees northwest. Na linha do Equador, ela dá uma quebrada, assim, faz uma curva 45 graus para a esquerda. It heads towards Yemen and Saudi Arabia. Sabe onde ela entra? Ali naquele onde está o Iêmen, o sul da Arábia Saudita. But here we see it then turns and goes right straight down the bottom of the Gulf of Aden. Dá para ver que... Gulf of what? Aden. Aden. Dá para ver, por exemplo, claramente que ela continua como uma fenda, mas já está dentro do Golfo de Aden. And I've noticed that as it goes down the middle of the Gulf of Aden, it's getting smaller. Só que, evidentemente, vê-se claramente que assim que ela vai entrando cada vez mais para o interior do Golfo de Aden, ela vai diminuindo a sua largura. But here at the south end of the Red Sea, No sul do final do Mar Vermelho, the crack turns 90 degrees. essa fenda ela é contínua e continua, mas ela dobra completamente para cima. And goes right straight up the bottom of the Red Sea. E ela está no fundo do Mar Vermelho, continua indo para cima. And the farther north it goes, the smaller it gets. Aí, quanto mais ela sobe lá para aquela localidade, claro, menor ela fica. But right here at the north end of the Red Sea, Mas no final lá do Mar Vermelho, at a port city in Israel called Eilat, numa cidade portuária de Israel chamada Eilat, the crack turns one more time. essa fenda ela dá mais uma virada, faz mais uma curva. It then goes right straight through the Dead Sea, Ela realmente passa exatamente no meio do Mar Morto right straight up the bottom of the Jordan River. e ela está todinha sempre no fundo, no leito do Rio Jordão. Right straight through the Sea of Galilee, Ela passa no fundo do Mar da Galileia then right straight up the bottom of the Jordan River. e ela continua novamente no fundo do leito do Rio Jordão. And starts right there. Ela começa bem ali, na verdade. A place the Bible calls Caesarea Philippi. Ela inicia no lugar que a Bíblia chama Cesareia de Filipe. How many of you remember Caesarea Philippi in the Bible? Quem passou por essa localidade na Bíblia, Cesareia de Filipe? Levanta a mão. Quem já leu? A few. Alguns leram. If you don't remember Caesarea Philippi, Se você não se lembra dessa localidade chamada Cesareia de Filipe, this is where Jesus took his disciples. esse é o local onde Jesus levou os seus discípulos, seus 12 discípulos. He walked 2 days from Capernaum on the north shore of the Sea of Galilee. Ele deixou Cafarnaum e caminhou com seus discípulos 2 dias até chegar nesse local lá para cima, The village of Peter. que seria hoje chamada Vila de Pedro, He walked them 2 days up into the Golan que é Heights. Cafarnaum, né? E ele caminhou 2 dias para Cesareia de Filipe com os discípulos. He took them to Caesarea Philippi. Levou para Cesareia de Filipe. This is the place where the Jordan River begins as clear living water coming right out of a rock. É ali, nesse local, onde nasce o Rio Jordão,
com águas cristalinas e fresquíssimas da rocha. It's the very spot on the earth where the crack begins and breaks off 3 continents. Exatamente, é o local onde essa fenda que percorre o globo terrestre inteirinho iniciou. And Jesus took his disciples there to ask them 2 questions. Jesus levou os discípulos nesse local para fazer para eles 2 perguntas. Number 1, Número 1. who do men say the Son of Man is? Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? His disciples responded, Os discípulos começaram a responder. some say you're this, some say you're that. Dizem assim, o senhor é tal pessoa, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Jesus said, yes, that's what they say. Jesus falou, sim, eles têm falado isso mesmo, é isso que eles têm dito de mim. And then Jesus asked one of the 2 most important questions in the entire New Testament. Só que Jesus, ele fez uma das perguntas mais importantes do Novo Testamento inteiro. He said to his disciples, Ele perguntou diretamente para os discípulos. yeah, that's what they say, Ele falou assim, sim, eu já escutei, eles falam isso de mim. but who do you say that I am? Mas você, quem você diz que eu sou? Peter responded, Pedro então respondeu, thou art the Christ, the Son of the living God. o Senhor é o Filho do Deus vivo, o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus said, blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Aí quando Jesus falou, né, abençoado seja Simão Pedro, Flesh and blood did not reveal that to you. que essa revelação que você teve não foi da carne, não foi carne e sangue, My Father in heaven revealed that to foi o you. próprio meu Pai no céu que revelou para você isso. And then Jesus said this, Aí Jesus disse a seguinte frase, upon the foundational truth you have just said, sobre essa verdade fundamental que você acabou de declarar, that I am the Christ, de que eu sou o Cristo, o ungido, I will build the church. eu vou construir, edificar a minha igreja. And he said that at the very spot on the earth where the Jordan River begins, there's Só que- clear living water coming out of a rock. Só que Jesus disse isso no ponto exato onde toda essa fenda inteirinha começou, que percorre a terra. The very spot where the crack begins and breaks off 3 continents. E é exatamente o local onde ela nasce o Rio Jordão, onde depois ela rachou todo o continente em 3 grandes. Now, do you think Jesus just got lucky? Você acha que Jesus apenas teve sorte ou foi coincidência? Hello? O que você acha? Do you think it was just a chance, coincidence? Será que foi assim, ele foi assim, foi sem querer, né? Ele estava naquele local, o mesmo local, mas foi por acaso. I certainly don't think so. Eu tenho certeza que não foi por acaso. I think Jesus knew exactly where he was. Na verdade, eu acho que Jesus sabia exatamente onde é que ele estava. I think he was there before that crack Na was there. verdade, o que eu acho é que ele esteve lá antes daquela fenda começar. And I want you to think about what occurred at the time of the flood. E aí, o que aconteceu no momento do dilúvio? Remember that layer of water 16 kilometers down. Você continua lembrando daquela camada de água presa debaixo do solo, a 16 quilômetros de profundidade? It's liquid steam, an accident looking for a place to happen. Era vapor líquido com 480 graus Celsius. Quer dizer, uma coisa dessa, só basta ter uma chance para acontecer um acidente enorme. This is the kind of water that causes volcanoes to explode violently. Essa é a água que faz os vulcões entrarem em erupção. It's not the hot rock. Não é a terra, a rocha derretida, a lava. It's the hot water that comes up with it. É esse vapor, essa água super quente é que faz vulcões entrarem em erupção. And so what happens at the time of the flood? Então o que aconteceu no dilúvio? God says it's time for the flood. Deus disse assim: chegou o momento do dilúvio. And so God gets out this 16-kilometer long pin. Deus vai na sua escrivania e pega a sua caneta qualquer coisa, um alfinete de 16 quilômetros de tamanho. Goes to Caesarea Philippi. Aí Deus vai onde agora é Cesareia de Filipe. Sticks it down in the earth, 16 kilometers down. Ele enfia esse alfinete até lá na água quente. Then God goes. E é o que Deus faz? O meu é melhor. And what's going to happen next? O que acontece em seguida em Deus fazendo algo assim? That hot water is going to come up the hole. Bom, essa água presa descobre um buraco. E ela começa a subir por aquele buraco. When it gets near the surface, Só que quando ela atinge a superfície, it's going to go to atmospheric pressure.
ela vai encontrar a pressão atmosférica. When that happens, Quando isso acontece, it's going to go. vai acontecer o seguinte: BUM! BUM! Sotaque brasileiro da explosão. Now, what's that going to do? O que vai acontecer com a explosão? It's going to make the hole bigger. É porque aí, com isso, aquele buraco ele fica muito maior. But if the hole's bigger, Então, conforme o buraco aumenta de tamanho, then you're going to get more water. sai muito mais água agora lá de dentro, But it's going to explode. que vai continuar cortando, explodindo, quer dizer. That makes the hole bigger. O buraco aumenta muito mais. Then you get more water. Então, aumenta mais água. Then a bigger hole. Saindo, buraco maior. Then more water. Mais água. A bigger hole. Mais More buraco water. grande. Água. Bigger hole. More. Yes. And that crack is going to start forming. E aí, essa fenda, ela começa então a se formar. It goes south, forming the Jordan River Valley. Ela vai rachando onde hoje é o Vale do Jordão que nós conhecemos. Ela vai rachando. Then it turns E ela então acaba por si própria fazendo uma curva. and forms what is today the Red Sea. Ela forma o que hoje é o Mar Vermelho. However, No entanto, when it gets right there, quando ela chega bem ali it no longer has to cut through a continent. Só que agora ela não tem mais que ter o trabalho de cortar uma crosta inteira de um continente. It only has to cut through an ocean floor. Porque agora ela está no fundo da água que tinha na época o oceano. So it has less work to do, less Quer resistance. dizer, ela agora encontra menos resistência para cortar e rachar. And it gets bigger faster. E aí ela fica maior muito mais rápido. And here we see it gets bigger faster. E perceba que ela se torna muito maior e muito mais rápido. It will go around the world, breaking off 3 continents. Ela vai rachando, cortando e abrindo e separando aquele continente em 3. Now you may have wondered where I got the numbers. Bom, talvez você possa estar se perguntando, onde é que ele consegue essas informações, esses números? Well, not all the water came out. Bom, nem toda a água que estava presa naquele rio subterrâneo, aquele mar subterrâneo, subiu, veio para a superfície. We still have that layer of water down below in pockets. Na verdade, tem muitos rios ou mares subterrâneos presos debaixo da superfície. We found them. Nós já encontramos eles. And E let's think about what was the world like before the flood. como é que o mundo era antes do dilúvio? The water on the surface was in seas 1.5 kilometers thick. Na verdade, toda aquela água que era um oceano só, 5 kilometers thick. tinha profundidade no máximo 1,5 km inteiro, em todo lugar do oceano que tinha na época. That's the difference between a sea and an ocean. Na verdade, há uma diferença entre mar e oceano. A sea is 1.5 kilometers. Um mar ele tem 1,5 km de profundidade. An ocean is 3 kilometers or more. O oceano, para ser oceano, tem que ter de 3.000 metros de profundidade para mais. Now there was 1.5 kilometers of water below. Agora, nessa época, tinha 1,5 km de água para baixo. And 1.5 kilometers of water on the surface. E 1,5 km de água em cima, embaixo e em cima. Now think with me. Vamos pensar juntos. If I had a boat floating on water, Se eu estou com um barco que está flutuando em cima da água, punch a hole in the bottom of the boat. se eu fizer um furo no casco do barco, What's going to happen? o que vai acontecer? The water's going to go up and the boat is going to go down. A água sobe, a água tem que subir pelo buraco, mas o barco vai começar a descer. Correct? Esse é o que acontece. Please take a look. Agora, dê uma olhada. From India Você está percebendo desde a Índia to Australia, até a Austrália, along the south slope of Indonesia, por toda aquela parte sul da Indonésia, there are 2 continental shelves. ali na verdade não tem uma, tem 2 plataformas continentais. One is 1.5 kilometers deep. Uma tem 1,5 km exatamente de profundidade. Then it breaks off and goes another 1.5 kilometers. Ela dá uma quebrada, continua um pouquinho, afunda exatamente mais 1,5 km. That as the water came up from below here, Porque à medida que a água começou a
subir daquelas fendas lá, aquela água presa lá do fundo, subir por aquelas fendas, the ocean floor has to sink. o fundo do oceano que estava sobre, ele teve que ir afundando, descendo. And here it breaks off, forming a double continental shelf. Ali, por exemplo, ele quebra, desce e forma duas plataformas continentais. Let's look in the Pacific. Vamos ver o Pacífico. You will notice Você vai perceber que from the Gulf of Alaska do Golfo do Alasca to Kamchatka, até Kamchatka, along the south slope of the Aleutian toda essa Islands, parte sul do que é chamado Ilhas Alusianas, there are two continental shelves. tem duas plataformas continentais ali. One's 1.5 kilometers deep, Uma tem 1,5 km de fundo. then breaks off and goes down another 1.5 kilometers. Ela dá uma aliviada assim para frente, mas afunda mais 1,5 km, que seria a outra plataforma. The same is true from Kamchatka past Japan, A mesma coisa é verdade para Kamchatka, Japão, China, China, all the way to Vietnam. até o Vietnã. Two continental shelves. Duas plataformas continentais. That as the water came through from this crack, Agora, se a água saiu por toda essa fenda, the entire ocean floor went down 1.5 kilometers. então à medida que a água foi saindo pela fenda de baixo, teve que aquela parte que estava suspensa sobre a água descer para o espaço que não tem mais água. Afundou. And let's look at the Atlantic. Vamos ver o Atlântico. Now, I said that these continents used to fit together, Eu disse no começo que os continentes, na verdade, eram uma coisa só, eles se encaixavam. that they broke apart, Eles racharam, moved to where they are in only 1 year. eles moveram-se até onde estão hoje. Eu disse, 1 ano, levou 1 ano só isso. Evolutionists say up to 200 million supposed years at centimeters per year. Os evolucionistas falam daqueles 100 e poucos milhões de anos, com alguns 2 ou 3 centímetros por ano. If I could show you one proof that took 1 year, that would be good. Bom, olha, se eu mostrasse para você apenas uma prova, uma evidência de que levou 1 ano, eu acho que já seria bom. But if I can show you 4 pieces of evidence that Mas- only took 1 year, E se eu mostrar 4 evidências de que levou 1 ano, that's better. seria bem melhor. And let's think, what is the reasonable prediction of what evolutionists believe? Qual seria uma previsão razoável, automática do que o evolucionista creria nisso, sobre isso? Evolutionists say this takes 120 to 200 million supposed years. Então eles falam assim, né, aquela idade, de 100 a 120 milhões de anos é o período que levou para que acontecesse quando começou até chegar hoje. If that were true, Se fosse verdade isto, rain would fall on the continents on both sides. nesses milhões de anos todos que estamos falando, teria chovido normalmente todo esse tempo sobre os continentes, como chove. The Atlantic from both sides. Ou seja, então em todos esses 120 milhões de anos, a chuva iria fazer com que as correntezas dela levassem lama dela toda para dentro do oceano durante esse tempo todo. If they were telling the truth, E se fosse verdade isto, there should be a thick layer of mud from one side to the other across the na Atlantic. verdade hoje existiria uma camada de lama dos continentes quase na superfície do oceano inteirinho de um continente ao outro. But let's do a reality check. Vamos, na verdade, fazer um cheque da realidade. Please notice, Perceba, there's a flat sand bottom right against the coast of Africa. ali também, igual ele mostrou no começo, né, ali também tem aquele fundo plano, vazio, fundo ao redor da África. And Europe, E na Europa também, ela. and North America, E na América do Norte and South America. e América do Sul. There is no thick layer of mud going from one continent to the other. Não tem nenhuma camada grossa até o topo da superfície dos continentes, de um até o outro no meio do oceano. Number 2, 2. we see the crack going up the middle, fitting the general shape of the continents. Você percebe que a fenda, ela praticamente tem o formato dos continentes que ela rachou. Number 3, Número 3. we see the land goes like that. As fendas lá, ela tem o formato do queijo por isso que ele fez a brincadeira. Todas elas no fundo são daquele jeito ali, ó. Assim como uma rachadura. Number 4, E número 4. gentlemen, please remain silent. Eu peço que os homens não participem agora. I have your best interests at heart. É porque eu quero proteger você.
But I would like to ask the ladies here. Mas eu vou perguntar para as mulheres aqui presentes. I'm not suggesting this has ever happened to you, Eu não estou sugerindo que aconteceu com todas que estão aqui hoje, but ladies, mas senhoras, would you please look at the map? dá para você olhar o mapa ali para mim, por favor? Do you see these marks going east and west across the Está crack? vendo essas marcas, riscos que vão do lado esquerdo para o direito, o tempo todo cruzando a fenda? Ladies, do these look like anything you've ever seen before? É uma coisa que talvez você tenha visto antes. I'll repeat the question. Ladies, Senhoras, do those marks look like anything you've ever seen before? essas marcas é alguma coisa que você viu antes, em algum lugar? Yes, several say yes. What would that be? Então o que é aquilo? O que parece com o que aquilo? Thank you. Obrigado. Stretch marks. Estrias. They look just like stretch marks. Parecem ser exatamente com estrias. And that's because they are stretch É marks. porque na verdade são estrias. And you only get stretch marks when things happen fast, like 9 months. Na verdade, só se consegue estrias, só surgem estrias de alguma coisa que cresceu rápido demais, como por exemplo uma barriga de 9 meses. Of course, the earth was bigger, so it took 12 Claro months. que a barriga da terra era maior, levou 12. Hello? Não é isso, sabe? So I've just shown you 4 reasons that we can prove this only took 1 year. Bom, aqui no finalzinho eu mostrei 4 razões, motivos pelo qual durou apenas 12 meses essa separação total dos continentes. This is a map of the entire world. Agora aqui já está o mapa inteirinho do globo, né? Em forma de plana. You'll notice the crack starts at Caesarea Philippi, A fenda começa mesmo em Cesareia de Filipe, down the Jordan, ela desce o Jordão, down the Red Sea, atravessa o Mar Vermelho, out the Gulf of Aden, sai pelo Golfo de Aden, into the Indian Ocean, entra no oceano, atravessa o Oceano Índico, around the Pacific. contorna o Pacífico inteiro. Here, up Aqui the ela middle of the começa, Atlantic. sobe o Atlântico. This is the end right here, where Ali, it hits northern Russia. Ali é onde ela termina, norte da Rússia. This is called the Mid-Oceanic Ridge. Essa é chamada de uma cordilheira do Oceano Médio. It's about 65,000 kilometers long. Essa fenda, esse crack, essa fenda nessa rachadura, ela é montanhosa. São montanhas e é uma cordilheira ininterrupta de mais de 6.000 quilômetros de extensão. We have much more evidence we could share with you. Na verdade, as evidências são muito maiores que nós teríamos para compartilhar com vocês sobre isso. We can show you the proof of one ice age lasting about 700 years. Nós podemos provar que teve uma era glacial por causa disso, por causa do dilúvio que durou 700 anos. It is mentioned in Job chapter 37 and 38. E é mencionado em Jó, capítulo 37 e parte do 38. We can prove to you Nós provamos isso. how the animals and people got to Australia, North and South America Como- after the Tower of Babel experience. Como que depois da Torre de Babel os animais chegaram até onde hoje temos Austrália, Nova Zelândia e outros continentes. We have much, much more information available to you. Temos muito mais informações disponíveis para vocês. Unfortunately, we don't have time tonight. Infelizmente o nosso tempo acabou, We do have it available on the DVD, mas temos disponíveis em DVD. but you really can trust the Bible. Mas veja, você pode confiar na Bíblia. And good science supports exactly what the Bible says at the time of the flood. E uma ciência boa, uma ciência correta, ela comprova o que a Bíblia tem dito há milhares de anos. Every statement in Genesis, Cada declaração de Gênesis, you will also find the chronology of the flood in Psalm 104, verses 5 through 9. no Salmo 104, você encontra a cronologia toda do dilúvio. And the cataclysm of the flood is mentioned by Peter. E também o cataclisma do dilúvio global é mencionado pelo apóstolo Pedro. We're very thankful that you came. Estamos muito gratos porque vocês vieram.
Hope that you've learned a lot. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. I realize it was very condensed and hard to take it all in at one time. E veja bem, é uma coisa que tivemos que condensar demais para poder mostrar algo possível hoje à noite. Foi difícil, But good science does support the Bible. mas a ciência boa e correta sustenta a Bíblia. And evolution is just a fairy tale for adults. E a evolução é um conto de fadas escrito para adultos. Amen? Amém? Oh, that was really weak. Foi fraco, amém, ele está dizendo. Come on, this is the end of the night. Olha, nós estamos concluindo a noite hoje. Make me feel good about Por coming. favor, me deixe feliz antes de ir embora. You really can trust the Bible to tell Você you the pode truth. confiar que a Bíblia está dizendo totalmente a verdade. Is that right? Não é verdade? Amen. Amém. Thank you very much. We've enjoyed being with you. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.